A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando e indicando esse trabalho para outros, esse canal, porque eu observo aqui, irmãos, que a situação de cada um de vocês não está dando muita importância para isso. Eu fico muito triste com isso, irmãos, porque quem está perdendo são vocês, não sou eu. Eu está atrasando o meu processo de chegar aos 50. Mas vocês estão perdendo a graça de Deus porque não estão indicando outros. Eu tenho pessoas que estão ligando para mim, mandando mensagem, falando a respeito que o que eu estou fazendo, a palavra que eu estou pregando, ela é verdadeira e ela é esse que é o correto de pregar. Promessa quem fez foi Deus. Quem cumpre é Deus. E essas promessas que vêm de pastores, que vêm falar que Deus falou comigo, Deus está fazendo isso, é tudo enganação. Isso é tudo mentira. Porque se você estudar a palavra do Senhor verdadeiramente como ela é, vocês vão descobrir que para ser um santo santificado, aliás, para você ter comunicação com o Espírito Santo e com os anjos, você precisa estar em santificação. Você não pode estar com a tua cabeça cheia de ganância, de egoísmo, de coisa a todo mundo. Você precisa estar com a tua mente, com o teu coração, com a tua alma focada na tua salvação e santidade. Aí você vai ter uma comunhão, uma comunicação com ele. Assim como Davi, que você sempre fala Davi, salmo, 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 mas Davi tinha uma comunicação com Deus e os profetas porque eles eram íntegros. Entenderam? Deus não escolhe um assassino, um bandido, um cara mau aí, para fazer as coisas, a obra dele, porque não funciona, não dá certo. Ele não vai fazer a coisa que deve ser feito. A mesma coisa nós. Se você não conversar, não falar de Jesus para outras pessoas, indicar esse canal, outros canais que também pregam a verdade, vocês estão perdendo a graça de Deus, perdendo a salvação, perdendo a bênção. Não é eu que quero isso aqui, mas isso é a lei de Deus. Como que você vai estar no mundo e querer estar no céu a mesma coisa com Jesus? Isso não existe. Entenderam, irmãos? Então, o que eu quero dizer para vocês é que você precisa de se dedicar à palavra, viver e praticar ela, para que vocês possam se afastar das coisas do mundo e ter poder para dominar os pecados. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, que o motivo desse canal e desse projeto Confrontar os Pecados é nós se santificar, porque sem santificação não entra no reino dos céus. Porque lá é lugar de santo, irmãos. Eu tenho falado isso tudo a vida para vocês. Eu tenho convidado você para nós entrar nesse processo, e vir junto comigo nesse processo, nesse projeto, e vamos começar a trabalhar, começar a se desprender das coisas do mundo. Hoje, irmãos, a mensagem que eu vou trazer para vocês é Jesus. Eu vou trazer Jesus aqui, eu vou colocar na frente de vocês, falar com vocês pela palavra. E eu não sei o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, na vida do dia a dia, mas eu não estou vendo mudança de vocês. Eu convido vocês para participar, vocês não estão participando. Poucos estão participando. Entenderam? Mas estão ouvindo bastante, estão assistindo, estão vendo aqui a visão. Então, como diz o outro, oh, visualizando, mas não estão se inscrevendo, não estão compartilhando.
E é isso, não estão dando joinha lá, ó. Só estão ouvindo e deixam passar. E isso aí é uma perda, que vocês têm uma perda muito grande, irmãos. Porque duas coisas que acontecem. Vocês não estão ajudando esse canal a outras pessoas se comunicar, a sustentar esse projeto, e vocês também não estão deixando de abençoar outras pessoas e vocês serem abençoados. Então você vê que o prejuízo é grande. Então preste bem atenção aqui, mano, que eu vou falar hoje, vou trazer Jesus para vocês aqui, colocar na frente de vocês para falar com vocês, para ver se vocês aceitam Jesus ou rejeitam. Porque lá em Mateus 10, 32 está escrito, Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem falou isso foi Jesus, não foi eu, não é eu que estou falando. Eu só estou passando para vocês. Vocês veem aqui, mano, o livro de João, o livro de João é um livro de amor, é o livro de que Jesus está falando, está passando. Chega numa hora aqui, mano, no 16, no 15, 16, está falando que nós somos aqueles que estão verdadeiramente em santidade, é um com ele, assim como ele é um com o Pai. Vamos ver aqui no verso 2, 3, capítulo 3 de João, no verso 15 em diante. Diz assim, ó: para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que nele crê e vive por ele, vive para ele, não para o mundo. Porque se você crê em Jesus, você conhece ele. E ele vai estar contigo. A vida é tua, é diferente da que é do mundo. Então dá para se ver por aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, duas vezes aqui, ó, 2 versículos falando isso aqui. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o motivo pelo qual eu prego a palavra de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, porque é ele que veio, e é ele que vai vir, e é ele que vai julgar. Entenderam? É ele que vai aprovar vocês, se estão, nós estamos aptos para entrar no reino dos céus ou não. E essa é a minha luta, meu trabalho que eu prego sempre para vocês, é isso. Eu já falei para vocês várias vezes de pecado, e pecado, e pecado, e pecado. Já falei de tantas as falhas que a pessoa tem, que se afasta de Deus, as obras más que as pessoas estão cometendo, os abandonos que tiveram, pessoas, milhares de pessoas se batizaram com o nome de Jesus e se abandonaram. Estão vivendo hoje aí no mundo. Isso vai ser difícil de se consertar com Deus. É que eu estava lendo esses dias aí, passando para vocês. Aqui está falando ali que o justo viverá da fé. Mas se aquele que recuar, a alma de Deus não terá prazer nele. Então vocês vejam bem aqui, irmão. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É essa minha luta com vocês, irmãos, que ainda tem uma esperança, vocês ainda estão condenados, porque vocês não crê em Jesus e vive para o mundo, ainda tem uma solução. Lá em João 14, 17 e 20, Jesus diz, está escrito,
E eu não intercedo só por esses que já estão comigo, mas por todo aquele que ouvir a minha voz, se arrepender dos seus pecados, se converter aos maus caminhos, ainda vão ser salvos. Você vê que aqui ele não faz acepção de pecado, não especifica pecado. Você cometeu esse pecado, não vai ser salvo. Não. Ele fala aquele que ouvir as minhas palavras e se arrepender dos seus pecados e se converter aos maus caminhos. É pureza. É isso, irmãos, que eu mais tenho pregado para vocês, falando para vocês isso aqui. Liga para mim, conversa comigo, manda mensagem, compartilhe, para que nós possamos chegar formar um grupo de pessoas fortes, trabalhando na obra do Senhor, para que Jesus possa abençoar nós. Igreja, irmãos, é grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, ajudarmos os outros e ensinarmos os outros. Se nós estivermos vivendo uma vida individualmente, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque nós precisamos de estar em comunhão uns com os outros. Como é que era as igrejas primitivas? Eles iam nas casas dos outros, comiam, bebiam, lá oravam e viviam juntos. Lá em Atos também está falando que lá todo mundo vendia a propriedade que estava sobrando e entregava para os apóstolos dividia com todo mundo que tinha necessidade. E todo mundo compartilhava o mesmo pão todo dia junto. Não tinha lá aquela divisão, aquele orgulho, aquela arrogância, aquela individualidade. Era todo mundo unânime. E agora está uma separação, pastor metendo a lei em pastor, em igrejas falando mal de outras igrejas, de outros ministérios. Igual eu vejo aí vários pastores aí nas redes sociais falando que a igreja adventista é seita. O que tem a ver com ele? Quem vai julgar a igreja se ela é seita, se ela é mal, não é? É Deus, não é ele. Ele tem que cuidar da vida dele, do ministério dele. Eu, quando estava numa igreja ali em São José dos Pinhais, eu não vou citar o nome, mas me convidaram eu para fazer lá um estudo, um negócio de uma reunião lá, um evento, um simpósio que tinha lá, a respeito de seita e heresia. Eu falei para o pastor, eu não vou, pastor. Eu não vou, porque eu estou com a palavra do Senhor Jesus na mão e eu vou seguir o que está escrito aqui. Se essa igreja, se essa Bíblia que estiver errada, eu também vou estar errado. Mas se ela estiver certa, eu vou estar certo. Ele baixou a cabeça e falou lá, ficou quieto. Porque os outros ministérios, cada um cuida. Igual eu cuido da minha casa, do meu jeito. Você cuida da tua casa do teu jeito. Então, se você é dono de uma igreja, você é responsável pela tua igreja e pelo teu ministério. Entendeu? Assim como você é responsável pela tua família. E assim por diante, irmão. Agora, quem sou eu para falar mal? Eu como os pastores, mostrando aqui que o pastor precisa de estar em comunhão total com Deus, cuidando do rebanho dele, que é o dever de um pastor. Eu recebi o dom de ensinamento, eu tenho que me dedicar à palavra, buscar conhecimento, estar em comunhão com Jesus, para que ele possa me mostrar, me discernir as palavras. Para que eu possa ensinar a pessoa com perfeição, verdadeiro. Não falar besteira, não distorcer a palavra. Eu preciso de ter esse conhecimento, ter essa comunhão com o Espírito Santo, com os anjos, para não errar. É responsabilidade minha. Porque eu recebi, eu aceitei o que Jesus me ofereceu quando ele me tirou das trevas. E isso é um dever de todos, pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionários. Se receber esse cargo, aceitar, então faça coisa boa. É isso que eu estou cobrando. É isso que a palavra cobra, exige isso. Agora vamos para o lado profissional. Adianta você fazer um curso de especialização em uma área, alguma profissão, e se você não busca se aperfeiçoar, pegar prática, conhecimento, aquilo lá, você vai ser sempre um picareta. Nunca vai fazer um serviço bem feito. Porque tudo exige
é dedicação, qualidade, conhecimento das coisas. Com Deus não é diferente. Ontem eu falei, já falei outras vezes, vou falar de novo. Está escrito: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque Deus não aceita, ele é perfeito, ele é justo. Para Deus não tem meio termo. Ou você está com ele ou está no mundo. E aqui quem não crê em Jesus já está condenado. É que está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, no verso 17, né? Entenderam? E está lá em Atos, Marcos 16, 15. E é isso, irmãos, que nós, se você, eu, nós, percebemos e achamos que nós somos chamados, fomos escolhidos por Jesus, então vamos fazer a coisa certa. Para Deus não tem meio termo, que quem for morno vai ser vomitado da boca de Deus. Apocalipse 3,15. Agora vive numa individualidade, uma igreja falando mal da outra, um ministério querendo derrubar o outro. O que é que Jesus falou? Todo reino, cidade e casa dividida contra si mesmo acaba em ruínas. E é o que está acontecendo debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos todos os dias. Porque em vez de ficar falando mal, por que não se reúne, os ministérios se unem para trabalhar todo mundo junto com um propósito, com um único propósito de levar o povo para Deus, já que eles estão chamados, que foram escolhidos, que eles têm missão, tem cargo eclesiástico, tem um cargo apostólico. Então faça direito, não fique se preocupando com a vida dos outros, cuida da tua igreja bem cuidada, cuida das tuas ovelhas que você tem aí dentro da tua igreja, para que ela não venha perecer e você também não. A minha mãe sempre falava que o macaco, ele enrola o rabo e senta em cima e fica rindo do rabo dos outros. E é assim que estão fazendo esses povos, acham que a igreja dele, o ministério dele é melhor que os outros e não cuida dele. Vai ver como é que está o ministério dele. Aí que é a situação, porque as coisas estão cada vez mais em decadência. Porque não ouvem, não praticam e não creem em Jesus. Entenderam? Vejam bem aqui no 19. E a condenação é esta. No 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. No 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram, estão amando. Estão entendendo, irmãos, como a situação não é boa, não é brincadeira? Se você diz que foi chamado e foi escolhido por Deus, você tem um cargo eclesiástico, então mostre. Não fale. Faça. Porque o sábio é aquele que não fala, ele mostra feito, provando. Pastor que fica falando mal do outro, ele não é digno de si próprio. Porque quem fala mal do irmão, está falando dele mesmo. Porque tem umas palavras aí que diz que toda vez que você fala mal de uma pessoa, o mal não está naquela pessoa, está em você que está vendo mal nas outras pessoas, porque está saindo de você. Entenderam? Se você é luz, então você vai brilhar. Se você é trevas, você vai perecer. É o que está escrito aqui, ó.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se o cara faz as obras no escuro, nas trevas, na luz é revelada a má obra, as coisas erradas que faz. É a mesma coisa, você vai varrendo, colocando tudo embaixo do tapete. Quando aquele tapete acabou, apodreceu, teve que tirar ele dali, aí a sujeira vai aparecer tudo que você deixou ali. Entenderam? Mesma coisa as tuas obras, meu. Faz as tuas obras más, depois vai ser reprovada. Está entendendo, irmãos? Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é concreta, ela é perfeita, e ela é infinita, ela é imutável. Jesus também, porque o que está acontecendo aqui, o que está prometido aqui, enquanto Jesus existir, essa palavra vai se confirmar. Entenderam? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha só, irmãos. É tremendo isso aqui, irmão. Tremendo. Então não tem como fugir disso aí, irmão. Se você não acredita na palavra que está escrita aqui, então rasga ela, joga fora, ou dá para alguém, mas viva o jeito que quiser. Mas não fique em meio termo, porque você não vai estar junto com Jesus, nem com Deus. Vai ser reprovado. Para Deus não tem meio termo, ou é não, ou é sim. Amém, irmão? Olha só aqui, ó. No verso 5, 19. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, olha só que isso aqui é uma palavra pesada, muito forte, irmão. Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que ele quer. Se ele recebeu o poder do Pai para fazer isso, para julgar, para fazer tudo, se ele falava, ó, esse aqui não serve para mim porque é mentiroso, é enganador, diz que me ama, mas o coração está longe de mim, faz as coisas erradas, faz as coisas escondidas, não está dentro da verdade, não crê, então não serve para mim. Fica para lá. É assim que acontece no reino de Deus, no plano espiritual. Olha só, pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que ele quer. Entenderam? E também o Pai a ninguém julga, olha só, mas deu ao Filho todo o juízo. Tá vendo como está escrito aqui? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É aí que eu venho falando para vocês. É com Jesus que vocês vão prestar conta lá. Não é com Deus. Não adianta falar, Deus existe, que não tem mais nada. Jesus, Deus enviou o Filho, deu o poder todo no céu e na terra, deu o poder sobre toda a carne e o juízo, e ele faz aqui, ele perdoa
e ele condena quem quer, quem ele quer. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então não tem como fugir disso, irmão. Ou você crê nele ou você está condenado. Para que todos os homens honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vou dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É com Moisés, é com Davi, é com Cicano, é com fulano, que vocês vão prestar conta com ele que está aqui, ó, é unicamente com Jesus e mais ninguém. Nós temos, se você está em santificação, você tem a proteção e a orientação do Espírito Santo e a comunicação com Jesus por meio dos anjos. Porque tudo que você faz aqui, os anjos levam lá para o céu. E lá está sendo escrito. Quem revelou para João o Apocalipse? Não foi Deus, foi um anjo. Entenderam? Então por aí já dá para vocês entenderem quanto a gente está longe de Jesus. Jesus não fala conosco. Ele só tem os anjos e o Espírito Santo. Entenderam? E é por meio deles que Jesus aprova ou reprova. Entenderam? Então, irmãos, eu estou passando para vocês aqui, trazendo Jesus para vocês aqui. Agora vocês aceitem se vocês querem. Olha aqui, irmãos. No 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem ouvir a voz do Senhor Jesus e ser morto, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É o que eu já tinha falado isso várias vezes para vocês. Você vê? Ele está colocando a vocês no modo de xeque-mate. Qual que você quer? O que você está fazendo? Por onde você está andando? Qual é o caminho que você está seguindo? Ele só está falando isso. Ele está falando aquele que. Ele não está falando pastor de tal igreja, fulano de tal igreja, fulano de tal. Não está falando. É aquele que. Entenderam? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se Jesus está fazendo a coisa certa, tudo que Deus determinou para ele fazer, você acha que ele vai ser condenado, que ele erra? Ele não erra, porque Deus não erra, Deus não falha. Entenderam? E aí a nossa estrutura. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro, porque é Deus. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade.
Então, irmãos, não tem como fugir dessa. Ou você crê em Jesus e vive a verdade, vive a palavra, faz as coisas certas, ou então não conte com isso, não conte com salvação, não espere salvação. Porque Deus não brinca. Deus não é verdadeiro, Deus ama, mas a justiça do Senhor não falha. Se você é vítima, ele vai te fazer justiça, vai te proteger. Mas se você é condenado, você é o infrator, a justiça vai te pegar, vai te condenar. Não tem como você fugir dessa. Só tem essas duas coisas. Pensa nisso, irmãos. E o amor e a justiça estão juntos. Se você, eu, nós fazemos coisa certa que agrada a Deus, a justiça está ao nosso favor. Se eu, você, nós fizer coisa errada, a justiça vai nos condenar. Não é isso? Então não precisa falar mais. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas não percebe e não se toca e não dá importância para isso. Poucos dão joinha, porque eu vejo uma coisa frio, gelado, não tem fé, não tem interesse, está se achando que está salvo, vivendo uma vida individualmente, criando um mundinho só para você, que outras pessoas não têm acesso a você, e você não sai dali para ir para outro lugar. Vai chegar até o dia, irmão. Entenderam? Vós mandaste a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeeira, é João Batista que está falando aqui. Ele era a candeia que adia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para fazer, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Porque aquele que ele enviou, não credes vós. Se Jesus foi enviado por Deus e não crê nele, então não crê em Deus também. Está entendendo, irmãos? Olha aqui no 39. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Vocês não querem vir a Jesus? Então vou continuar na morte. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Como podeis vos crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra?
Vocês estão entendendo, irmãos? Como que nós precisamos de viver aqui na Terra? Como nós temos, o que nós temos que fazer? E como fazer para nós herdar o reino dos céus? Então fica com vocês essa mensagem, irmão. E eu estou agora, pela 14ª vez, estudando o Novo Testamento, o Evangelho. E agora estou estudando o livro de João. E eu vou estudar com vocês o livro de João inteirinho. Tá? Hoje nós estamos aqui no capítulo, terminamos aqui o capítulo 5. Amanhã eu vou chegar no capítulo 6, vai ser mais ainda fervoroso o amor de Jesus por nós. Entenderam? Porque eu já estudei Mateus, Marcos, Lucas e agora estou no livro de João. Entenderam? Então fica com vocês essa mensagem e eu convido vocês para participar com isso, irmão. Para que nós, quando Jesus vier, nós subir junto. Amém? Espero vocês e conto com vocês. Amém? Deus abençoe a todos. E fiquem na paz do Senhor Jesus.